Olá, sou a professora Ellen Marques, da disciplina Infância e Sociedade. Hoje, nós vamos finalizar o módulo 4 da nossa disciplina com a unidade 2, Perspectivas e Práticas Educativas na Infância. Até o momento, nós estudamos muito sobre as concepções de criança, de infância ao longo da história, de como essas concepções foram influenciando a criação de novas políticas de assistência à criança, as lutas sociais, a luta pelos direitos da criança e do adolescente, e de como a sociedade vem se constituindo e olhando para a criança em diferentes contextos, diante da diversidade e das desigualdades sociais. Nesta aula, nós vamos discutir um pouquinho mais a fundo os sentidos do nosso trabalho, da educação com a criança, para a criança e pela criança. Nós vamos buscar amarrar um pouco essas ideias em torno de uma categoria essencial para a gente pensar a criança hoje, as transformações sociais necessárias para que a gente garanta uma infância diferente, uma infância que realmente conquiste todos os seus direitos e efetive esses direitos na realidade social. A categoria educação, portanto, ela vai ser o nosso eixo, o nosso ponto central de debate na aula de hoje. Nós já conversamos e já identificamos que os direitos das crianças são uma luta permanente e necessária, que a existência de decretos, de leis ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sejam fundamentais na nossa história, não garantem que a criança esteja totalmente protegida ou muito menos que seja considerada alheia à realidade social. Essa luta é permanente e necessária justamente porque a gente vive numa sociedade desigual, dividida em classes sociais, repleta de preconceitos, de discriminação que atingem a infância, porque desde o momento em que nós nascemos, nós participamos da vida em sociedade e criamos, experienciamos, vivenciamos situações que irão constituir a nossa individualidade, a nossa personalidade, o nosso agir no mundo. A educação, portanto, ela é fundamental, ela é primordial, porque é por meio da educação que nós vamos ter acesso aos conhecimentos, aos bens culturais mais ricos e desenvolvidos que irão nos constituir enquanto humanos. Portanto, a gente não vai falar aqui de qualquer educação. Nós vamos falar da educação relacionada ao princípio do trabalho como algo que humaniza o ser humano. Se o trabalho é o processo de transformação da natureza, de transformação de nós mesmos e de outras pessoas, e que por meio do trabalho nós produzimos objetos culturais, bens, conhecimentos culturais, a educação é o processo pelo qual nós vamos nos apropriar desses bens culturais. É o processo pelo qual nós vamos nos apropriar e nos formar enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. A educação, nesse sentido, ela é humanizadora, ou ela precisa ser humanizadora para garantir uma formação humana reflexiva, crítica, emancipatória, que vá contra os processos de alienação, desde a infância. Por isso, a educação é um direito de todos nós, é um direito da criança. E a educação de qualidade, uma educação que realmente reconheça esses processos de humanização e que atenda às necessidades humanas. A educação é uma conquista histórica para todas as pessoas, de todas as classes sociais, em todos os contextos de vivência nessa sociedade. Ela é obrigatória no âmbito formal, na educação escolar, dos 4 aos 17 anos de idade. Mas muito antes disso, nós estamos inseridos nos processos educativos. O direito à educação é o direito à formação, à humanização.
Quando a gente fala em educação de qualidade, esse é um tópico muito polêmico também, porque não há no mundo pessoa que vá defender uma educação que não seja de qualidade. Não há nenhum documento, nenhuma lei, nenhum decreto, ou mesmo orientação de organismos internacionais que vão afirmar que a educação pode ser de qualquer jeito, que não precisa ser de qualidade. Entretanto, nós precisamos refletir o que para nós significa qualidade na educação. O que significa uma infância de qualidade, uma criança que seja formada e respeitada dentro de todos os seus direitos e que tenha uma educação de qualidade? Basta estar na escola? Basta passar tantos anos na educação escolar? Basta ter acesso a determinados conhecimentos? Basta, por exemplo, saber ler, escrever e fazer contas? Ou basta, por exemplo, estar dentro de uma instituição e ser cuidada de tal hora para que os pais trabalhem? Essa é uma visão bem assistencialista de educação e não envolve os processos de qualidade dessa formação. Por isso, no âmbito histórico de garantia dos direitos à educação, nós temos um embate muito importante, que é o embate entre educar e cuidar. Quando a gente fala do cuidar, a gente está incluindo todas as atenções que a criança precisa receber desde o momento em que ela nasce, para garantir a sua sobrevivência. Ou seja, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, ela precisa receber atos que mantenham a sua higiene, ela precisa ser cuidada no âmbito da sua segurança física, para que ela não se machuque, não caia, não sofra acidentes domésticos, né? Essa é uma grande preocupação que a gente tem e que ela receba carinho, atenção necessários para que ela se desenvolva bem, né? Se torne uma criança feliz, saudável, enfim, para que ela seja bem cuidada. Quando a gente fala no âmbito do cuidado, isso envolve toda a relação que a criança vai constituir e construir com outras pessoas no mundo. Esse é o cuidado. A falta de cuidado significa também a falta de relações afetivas, de relações que irão olhar para a criança com um certo cuidado, um certo carinho, uma certa relação de proteção em relação a ela. E quando a gente fala de educação, do que nós estamos efetivamente falando? Nós estamos falando desse processo que é muito mais do que sobreviver em sociedade. Nós estamos falando de um processo que vai formar a nossa humanidade para que a gente possa participar ativamente da sociedade, para que a gente pense sobre as relações que existem, para que a gente se aproprie dos conceitos científicos, artísticos, filosóficos que existem na sociedade, para que a gente conheça os objetos sociais e a gente possa mobilizar esses conhecimentos agindo conscientemente, intencionalmente sobre o mundo. Vejam, esse processo também se inicia desde o momento em que a criança nasce. Porque quando a gente não nasce, por exemplo, falando, dominando a linguagem, mas são nas relações com os outros seres humanos que nós vamos aprender a falar, que nós vamos aprender sobre a linguagem e aprender a pensar utilizando essa linguagem, que é produto do trabalho humano. Portanto, é por meio da educação que nós apropriamos dos frutos do trabalho para formar a nossa humanidade, muito mais do que simplesmente existir e sobreviver. Essa relação entre educar e cuidar, ela é muito contraditória na história da sociedade, por quê? Porque inicialmente as políticas de atenção e assistência à criança, elas estavam muito mais voltadas aos processos de cuidado, ao assistencialismo, à garantia da criança estar bem alimentada, limpa, bem cuidada, protegida. E não estavam preocupados, essas políticas, essas ações, elas não estavam preocupadas em educar essa criança, em que ela pensasse autonomamente, intencionalmente, para agir no mundo de forma crítica, enfim. É óbvio que aqui nós precisamos fazer uma grande ressalva, que esses processos, esse binômio, essa
oposição entre cuidar e educar ao longo da história está muito mais presente na história da criança filha da classe trabalhadora, na criança pobre, da criança que sofre com as desigualdades sociais. Porque a criança filha da classe elitizada, ela tem acesso há muito mais tempo ao longo da história aos bens culturais mais ricos e mais desenvolvidos. Existem produtos também do trabalho humano e que existem, coexistem em diversos contextos, em diversos momentos na vida da criança. Essa relação entre cuidar e educar, ela é percebida também nas diferentes concepções e perspectivas que nós temos de educação, de criança e de infância ao longo da história. Se a criança, no início, era considerada um mini adulto e que até os 6, 7 anos ela era muito dependente, então não era tão importante para a sociedade, isso significa que as atividades voltadas ao cuidado eram muito mais evidentes e eram as únicas atividades importantes ou dispensadas para a criança. E isso vem se reproduzindo ao longo da história com as políticas de assistência à criança, com as políticas de atendimento ao menor abandonado, aos marginais, aos delinquentes, que visavam a reparação, aos processos de higienização, de regeneração da sociedade. Vejam como essas concepções elas vão coexistindo e está tudo relacionado. Entretanto, quando a gente parte de uma perspectiva de trabalho e de educação humanizador, a gente também tem que partir, portanto, de uma concepção de criança e de infância que seja oposta a essa visão de criança e infância vazia, passiva, acrítica. Nós vamos voltar, portanto, àquela ideia da criança enquanto sujeito histórico-social, que precisa ser visto na sua integralidade, em diferentes aspectos. Uma criança que precisa se desenvolver, mas que para se desenvolver antes, ela precisa aprender. Isso significa que nós temos que modificar o nosso olhar para as finalidades da educação na nossa sociedade. Sim, porque numa sociedade de classes, numa sociedade que visa a exploração do trabalho, a alienação das pessoas e das relações sociais, a educação enquanto categoria também não seria um consenso, uma concepção, um conceito homogêneo. A própria ideia de educação, ela está nessa contradição, nessa dinâmica social tão complexa, se tornando ela própria uma categoria também cheia de contradições. Nós poderíamos aqui tratar de uma educação, por exemplo, como mera preparação para o trabalho, já que o trabalho na sociedade capitalista é algo que edifica o indivíduo, que forma o bom caráter e o bom cidadão, a educação voltada para o trabalho, para a preparação do trabalho, para a transmissão de técnicas de trabalho para a formação do trabalhador, seria uma educação ideal. A educação como preparação para o trabalho é algo que é historicamente muito presente nas vivências da criança, dos adolescentes e dos adultos da classe trabalhadora. A formação da classe trabalhadora, ela está muito próxima a essa finalidade, a preparação para o trabalho. Mas aqui o trabalho compreendido numa perspectiva alienante, conforme nós discutimos na última unidade. Em oposição a essa perspectiva de preparação para o trabalho, que vem desde a infância, nós também poderíamos encontrar ou poderíamos defender uma educação como um momento para o brincar livre. A gente poderia negar essa preparação para o trabalho na infância e poderíamos assumir uma postura de negação de qualquer forma de trabalho, de qualquer ideia sobre trabalho na formação das pessoas. Portanto, nós poderíamos negar a apropriação de conhecimentos relativos a técnicas que envolvem atividades laborais. E poderíamos reafirmar que para a criança o importante é só brincar livre, descompromissada, de maneira natural, de maneira espontânea, e que a infância nada tem a ver com as relações de trabalho na sociedade capitalista. Mas isso seria a gente fechar os olhos para a situação das crianças em trabalho infantil. Isso seria fechar os olhos para a necessidade das famílias que vivem em situação de pobreza, de miséria ou de trabalhos que são
muito explorados, que são altamente alienantes, desumanizadores. O brincar livre, ele é uma das atividades, uma das possibilidades da criança aprender ou se expressar no mundo, mas ele não pode ser tido como algo único, isolado da vida em sociedade, já que a gente considera a criança como um ser ativo e participante das relações sociais. Ou então, nós poderíamos falar de uma educação como uma forma de disciplinarização, uma educação que impõe modos de agir, de pensar, de falar, de moldar o indivíduo para se adequar a um padrão social, ou, melhor dizendo, a diferentes padrões sociais. O brincar nesse sentido, seria para reforçar atitudes, reforçar hábitos, reforçar uma forma de pensamento, uma moral. Então, o brincar ele deveria ser completamente controlado, pré-determinado para a criança, para que ela fosse disciplinarizada. Ou então, numa linha um pouco mais extrema, o brincar seria inaceitável na vida da criança, porque seria algo inútil e a criança precisa ser disciplinarizada a partir de atividades consideradas úteis na sociedade. E aí o utilitarismo é algo muito presente no nosso dia a dia, assim, a gente não pode negar isso. Uma outra forma da gente pensar a educação, ou que nós poderíamos pensar a educação, é a educação como um meio para a ascensão social, um meio como atingir um status. Mas se eu pensar a educação somente como uma forma de atingir um status social, eu acabo reforçando que na sociedade existem desigualdades e divisões de classe que estão dadas, que precisam ser reforçadas, que precisam ser mantidas, que precisam ser aceitas e às quais eu tenho que me adequar. A educação, nesse sentido, ela é só uma forma de adequação de cada um à sua situação de classe, ou a conformação de cada um a determinada classe social. E eu teria como natural a relação de dominação do ser humano. Eu teria como natural a relação de opressão, de alienação, de dominação de um ser humano por outro. Todas essas visões, essas perspectivas de educação, elas acabam reforçando uma ideia de infância, ora dissociada da realidade social, ou ora como uma forma de dominar o ser humano desde a infância para que ele reproduza a ideologia dominante, que é a ideologia da sociedade capitalista, que é a ideologia da dominação de uma classe sobre a outra. Nesse sentido, o educar e o cuidar, eles estariam associados somente como uma forma de manter a ordem social, como uma forma de garantir que as crianças sobrevivam, que elas estejam bem cuidadas, apresentáveis para a sociedade e que recebam aquele conhecimento controlado, necessário e aceito pelos padrões sociais para a sua formação. Como esses conhecimentos seriam selecionados? De acordo com cada classe social, de modo que cada classe social ela se adeque da melhor forma possível à sua condição de classe, à sua realidade, e que não seja vislumbrado ou que ela perceba que não há outra possibilidade, já que a história acabou, por que eu vou transformar a história? Vejam, todas essas perspectivas eu estou apresentando, nós estamos debatendo e estudando para compreendê-las de forma mais crítica, para que a gente supere essas perspectivas que são reducionistas em relação ao cuidar e o educar. Nós vamos perceber que todas essas visões, elas coexistem no dia a dia das instituições de ensino, das instituições educativas, tanto no âmbito formal quanto informal.
Muitas vezes, a forma como nós fomos educados não é necessariamente a forma como nós precisamos hoje reproduzir a educação. Um exemplo clássico disso é a forma como os nossos pais, os nossos avós, ou muitos de nós mesmos, fomos educados a partir de uma pedagogia considerada a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, ela tinha como finalidade a conformação dos indivíduos, a preparação para o trabalho, na perspectiva da sociedade capitalista, a inculcação de determinados padrões e formas de pensar, de agir, a conformação social, a aceitação das desigualdades sociais. Para determinadas classes sociais, era permitido acesso à cultura mais desenvolvida, era permitido acesso às artes de modo geral, às línguas de modo geral, à ciência mais desenvolvida e mais enriquecida presente no dia a dia, no cotidiano, as explicações sobre o mundo. Tudo isso é permitido. A classe trabalhadora, somente o conteúdo necessário para sua preparação para o trabalho, e o trabalho como mão de obra explorada. A pedagogia tradicional, ela vinha muito calcada na repressão, na punição, no castigo. E no Brasil, a gente encontrou formas da pedagogia tradicional, ainda que de forma muito vulgar, mas houve sim um amplo acesso a esse tipo de educação como se fosse a melhor educação possível. No entanto, o que acontece muitas vezes na sociedade quando a gente faz a crítica a essas perspectivas de educação que estão reducionistas? A gente recai num outro extremo, ou seja, já que a educação ela não pode inculcar, impor conteúdos, impor conhecimentos acríticos, então a escola ou as instituições educativas não precisam ensinar nada. O que nós precisamos fazer é deixar a criança se desenvolver naturalmente, deixar a criança ser livre, brincar livre, deixar a criança amadurecer conforme as suas experiências, conforme os seus próprios interesses, seus interesses individuais. Nesse sentido, a educação, ela não é a educação que humaniza, ou seja, uma educação que permite a apropriação de conhecimentos desenvolvidos. Ela é uma educação esvaziada, é uma educação descompromissada com a humanização do indivíduo. Vejam, por um lado, eu tenho uma perspectiva que considera a criança um ser acrítico, um ser que precisa ser moldado, uma massa de manobra que precisa ser conformada dentro de um determinado padrão. E, principalmente quando a gente fala da classe trabalhadora, uma criança que precisa se adaptar à sua condição de classe para ingressar o quanto antes no mundo do trabalho e ter o seu trabalho explorado. De outro lado, nós temos uma perspectiva que nega os processos educativos, porque nega os conhecimentos e os conteúdos, já que eles conformam, já que eles são impostos à criança, e a criança é vista como um ser acrítico. Para eu valorizar a infância, valorizar o protagonismo infantil, eu preciso deixar a criança livre. E eu acabo esvaziando a formação da criança de algo que é importantíssimo, que é a educação como humanizadora das relações sociais. Eu nego os conhecimentos, eu nego o ensino, eu nego transmissão de conteúdos que são essenciais para a compreensão do mundo, por exemplo. E se eu faço isso, eu retomo os contextos de forma alienante. O que eu quero dizer com isso? A criança, no meio rural, ela vai vivenciar somente aquilo que ela conhece ali ao seu redor, aquele mundinho fechado. A criança negra, ela vai conhecer somente as relações de racismo, ou ela vai lutar sozinha, sem as armas, os instrumentos necessários provenientes da ciência, da arte, da filosofia, e ela vai ter a sua luta enfraquecida. Quando a gente fala em opostos nesse sentido, de uma educação, ora, que aliena por ser excessivo, inculcar, impor algo acrítico, ou uma educação vazia de sentidos e de significados, de qualquer modo eu estou promovendo a reprodução das desigualdades sociais. Para pensar na infância
uma educação que seja humanizadora, eu não posso negar os processos de ensino e de aprendizagem desde o nascimento da criança. É claro que, para valorizar a infância e a criança e valorizar a educação como um processo de humanização, eu não posso deixar de conhecer as especificidades que a infância e que a educação infantil tem na nossa sociedade. Por isso, eu preciso conhecer qual é o sentido, qual é o significado que as vivências das crianças precisam e ganham no seu dia a dia, na sua formação. Eu preciso conhecer a realidade da criança, eu preciso contextualizar essa infância, eu preciso entender que a criança brinca sim, mas que esse brincar na infância é coisa séria, que a criança brinca porque é a forma como ela tem de se apropriar do mundo externo e de se expressar e se comunicar com as outras pessoas. Quando a criança pega um objeto qualquer e passa a explorar esse objeto, colocar na boca, jogar esse objeto ou buscar esse objeto para conhecê-lo, ela está brincando, mas ao mesmo tempo ela está aprendendo o significado daquele objeto no mundo. Qual é o lugar, do que aquilo é feito, o que ele provoca em mim, que sons ele faz, ou de que textura, se ele é macio, se ele é mais duro, se ele é mais consistente, que sentimentos aquele objeto me provoca, que ideias aquele objeto traz para as relações à minha volta. Ela está explorando o mundo, ela está conhecendo o mundo. Portanto, ela está brincando, mas ela não está brincando de forma descompromissada. E assim vai se constituindo o sentido do brincar na infância, porque a partir do momento em que ela domina aquele objeto, ela vai querer conhecer para que aquele objeto serve, para que as pessoas usam aquele objeto. Se aquele objeto serve para falar, então ela vai aprender a pegar aquele objeto e imitar o mundo adulto falando com ele. Ou se aquele objeto ela vê as pessoas utilizando para machucar, ela vai reproduzir essa ação também para machucar, porque é essa a realidade que ela conhece. Então, tudo o que a criança vive, vivencia, experiencia no seu dia a dia, vira conteúdo para sua brincadeira desde o seu nascimento. Ela vai construindo sentidos e significados para esse brincar a partir daquilo que ela observa e que ela vivencia, a partir das relações que são construídas com ela desde o bebê. Dessa mesma forma, a gente pode entender por que a brincadeira ela pode ser associada com os processos de alienação, de exploração da criança ou de reprodução de relações desiguais, que vão afetar a formação da individualidade da criança. Porque se eu permito que as vivências da criança, que a forma como ela vê o mundo seja uma forma cheia de desigualdade, de preconceito, de discriminação, é isso que ela vai reproduzir no seu brincar, no seu dia a dia. E ela vai entender que o mundo é feito só de desigualdades. Ela não vai se perceber como um ser que pode alterar essa realidade, transformar essa realidade. Ela vai reproduzir a alienação. Se ela é dominada, ela vai reproduzir esse papel de ser dominada. Se ela é dominante, ela vai reproduzir esse papel de ser dominante. Ou, quando muito, ao ser dominada, ela vai querer alterar essa posição, ser dominante, mas ela vai internalizar a ideia de que sempre deve existir um dominante e um dominado. Ela não vai perceber que existe uma outra forma de relação humana, que não é a de dominação social. Agora, quando nós partimos da ideia de que o brincar na infância é coisa séria, tem sentidos, tem significados, e que esses sentidos e significados, eles advêm das relações que a gente constrói com a criança, a gente se percebe como seres atuantes nesse brincar nessa infância da criança, como seres necessários para fazer a mediação entre criança e mundo, criança e realidade. E se nós fazemos essa mediação de modo consciente, intencional,
crítico e participativo, nós podemos mostrar para a criança que ela pode refletir para além da aparência dessas relações sociais, que ela pode refletir e entender como o mundo funciona a partir da sua essência, dos conceitos fundamentais para a explicação da realidade social. Ela vai conseguir perceber que trabalho na sociedade pode ser algo que domina, que explora, que na sociedade não existe, não deveria existir um gesto que é considerado feminino, ou uma atividade que é considerada mais masculina, ou que o homem não chora, porque o homem tem que ser forte, ele tem que ser poderoso, ele tem que ser dominador, e que a mulher é o ser frágil, que é repleta de emoções, de sensibilidades, que são aceitas somente para ela em determinados espaços, né? Que ela tem que ser guerreira, porque ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Vejam, são ideias presentes no nosso cotidiano, nos diferentes contextos em que a criança vive, que fazem parte da diversidade da nossa cultura e que muitas vezes a gente permite que se reproduzam no brincar, porque a gente não se interessa pelo brincar da criança, ou a gente não se vê como um ser que é relevante na mediação criança-mundo. Por isso, importa muito as interações entre os adultos e as crianças. É muito importante que o adulto se coloque como um ser ativo no processo de formação da criança. Não no sentido de negar a criança como um ser ativo e participativo, ao contrário, porque quando eu intervenho, eu interajo e eu mostro para a criança as possibilidades e eu transmito para ela conhecimentos relevantes, críticos, para ela pensar a sua existência, a sua realidade, eu estou contribuindo para que essa criança tenha mais liberdade, mais autonomia, mais responsabilidade, para que essa criança, no seu aspecto pessoal, ela possa fazer escolhas conscientes, para que essa criança, no seu aspecto físico, se desenvolva no seu potencial máximo, para que essa criança, no seu aspecto intelectual, possa pensar de maneira mais complexa sobre o mundo e agir intencionalmente no mundo. Portanto, aqui a gente chega ao final dessa disciplina com uma conclusão muito importante para se pensar a educação à criança e à infância. Brincar não é algo meramente natural, não é algo natural. Brincar não é algo natural e espontâneo. O brincar é uma atividade social que nós aprendemos e reproduzimos conforme a gente cresce, se desenvolve e se apropria da cultura humana por meio da educação e das relações sociais. Uma questão muito importante que eu gostaria de deixar para todos nós refletirmos e que vocês possam, a partir desse momento, em todos os seus estudos, leituras, pesquisas, disciplinas e aprendizagem, possam refletir de onde vem o conteúdo da brincadeira, ou seja, aquela criança que eu observo que brinca, ela está brincando do quê? Por quê? Para quê? O que aquilo tem, o que aquela brincadeira ou aquele conteúdo da brincadeira vai interferir na formação, no pensamento dessa criança? De que modo essa criança está sendo formada? E como eu, enquanto adulto, posso mediar essa brincadeira de modo que ela seja cada vez mais emancipatória, humanizadora. Nesse sentido, a gente vai retomar a ideia de que a criança é um ser histórico-social, que a educação da criança não é a negação da sua subjetividade na infância, da mesma forma que eu deixar a criança brincar livre não significa que eu estou somente assim valorizando a infância, mas quando eu educo de forma humanizadora, transmitindo conhecimentos necessários para a formação da criança, eu estou enriquecendo a sua individualidade, eu estou enriquecendo a sua subjetividade. Quando eu digo para uma criança, desenhe livremente, né? Se eu pegar uma folha em branco e entregar para cada um de vocês e disser desenhe, o que vocês irão desenhar? Vocês irão desenhar algo que vocês conhecem, algo que vocês dominam.
independentemente do nível de domínio que vocês tenham sobre esse algo. Se eu digo isso para uma criança, ela também, ela vai fazer, ela vai desenhar, ela vai pensar sobre o mundo, sobre as coisas, dentro do limite daquilo que ela conhece. Quanto mais a gente conhece sobre o mundo, mais eu amplio as possibilidades de interferir nesse mundo. No exemplo do desenho, quanto mais eu conheço do mundo, mais eu aumento o leque de possibilidades, de opções que eu tenho para criar um desenho. Isso é um exemplo muito simples, né? Mas que ilustra essa relação da subjetividade. Então, a educação, ela não é para negar a subjetividade ou impedir a criatividade da criança. Quando eu educo, eu amplio o rol de possibilidades, de escolhas que eu tenho sobre o mundo, sobre uma folha em branco, sobre uma tela, sobre o brincar. Quanto mais eu conheço sobre o mundo, mais eu posso olhar para as pessoas ao meu redor e entender o lugar delas e o meu lugar nesse mundo. Eu posso me colocar no lugar delas e entender que nós somos parte de um todo e que esse todo depende de cada um de nós para se desenvolver, para se transformar. Mas para que isso seja possível, as nossas ações, elas têm que ser intencionais, elas têm que ser planejadas, elas não podem acontecer ao acaso. Eu preciso me formar criticamente, desenvolver o meu pensamento sobre essas questões, me apropriar dos conceitos, dos conhecimentos importantes para que a minha ação no mundo, a minha intervenção no mundo da criança, no mundo que nós vivemos e dividimos com as crianças, sejam efetivamente transformadoras, para que essas ações sejam críticas. Então, eu tenho que aprender também, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que intervir de maneira conscientemente crítica, reflexiva e transformadora. Eu tenho que entender como a criança aprende, por que ela aprende, como ela se desenvolve, para que ela se desenvolve. Eu tenho que, então, me encher de questionamentos e buscar as respostas para que a minha ação ela seja intencionalmente crítica. E aí a gente finaliza esse momento, finalizamos esse módulo nos questionando quem são essas crianças com as quais eu vou atuar ou eu atuo? O que elas fazem? Por que elas fazem o que fazem? O que elas vivem? O que elas conhecem? O que elas não conhecem? E por que elas precisam aprender determinados conhecimentos? Para quê? E como elas irão aprender? Eu tenho que ter clareza dessas questões para buscar as melhores respostas e fazer as minhas próprias escolhas diante da realidade das nossas crianças na atualidade. Muito obrigada por essa caminhada até esse momento. Desejo a você um ótimo estudo, uma ótima formação e até breve.